Bem-vindos ao Maine Public News Connect, notícias originais da Rádio Pública do Maine que são transmitidas semanalmente em espanhol, francês, português, somali e inglês. Eu sou a sua apresentadora, Tamara Antunes. Hoje é sexta-feira, 23 de maio, e aqui estão as principais histórias da semana. A Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos disse que prendeu 113 pessoas no Maine em abril, o maior total mensal em 24 anos. A agência também coordenou com o ICE para levar alguns detidos para fora do estado. Em um comunicado divulgado na semana passada, a Patrulha de Fronteira disse que o aumento das prisões foi resultado da expansão da fiscalização em todo o estado e não de um aumento nas travessias ilegais. E a agência disse no início desta semana que coordenou com o ICE para transportar 29 dessas pessoas de Portland para outras partes do país para processamento adicional, mas não disse para exatamente onde. Um vídeo publicado nas redes sociais na quarta-feira mostra várias pessoas algemadas pelas mãos e pelos tornozelos, em pé na pista do aeroporto Jetport e subindo escadas em um avião enquanto agentes da patrulha da fronteira observavam. A legislatura do Maine ouviu testemunhos públicos esta semana sobre duas propostas para impedir as agências locais de aplicação da lei e de assinar contratos com agências federais de imigração. Isso ocorre quando a Imigração e Alfândega, ou ICE, recrutou centenas de prisões e agências de aplicação da lei em todo o país para participar de um programa que permite que os oficiais locais apliquem certos aspectos da lei de imigração. Wells é a única cidade do Maine a aderir a este programa até agora. Os defensores do projeto de lei disseram que ele protegeria os imigrantes e permitiria que a aplicação da lei se concentrasse nas prioridades locais. Os críticos disseram que isso poderia tornar mais difícil para as autoridades locais trabalharem com agências federais e questionaram se isso tiraria o controle dos municípios locais. O procurador-geral do Maine, Ephraim Frey, juntou-se a dois processos multiestaduais contra a administração Trump por colocar requisitos da aplicação de lei de imigração no financiamento federal emitido pelos departamentos de Transporte e Segurança Interna. Os processos argumentam que a administração extrapolou a sua autoridade ao exigir que todos os beneficiários de financiamento federal dos dois departamentos cooperem com a aplicação federal da imigração. No processo contra o Departamento de Transportes, os estados dizem que o secretário de Transportes, Sean Duffy, não citou nenhum estatuto legal enquanto emitiu uma carta no mês passado adicionando a aplicação da lei de imigração como condição para receber financiamento federal. Eles dizem que o Departamento de Segurança Interna também não ofereceu respaldo legal para os seus novos termos e condições que impõem um requisito semelhante, chamando as ações do departamento de esquema de reféns de financiamento. Os estados argumentam que os esforços do governo para impor as condições violam a cláusula de gastos da Constituição dos Estados Unidos, que concede ao Congresso o poder de controlar os gastos. Legisladores estaduais democratas estão se manifestando contra os cortes federais propostos para o Medicaid, conhecido no Maine como MaineCare. Um grupo chamado Protect Our Care disse que os cortes propostos poderiam negar o acesso a cuidados de saúde a mais de 325 mil Mainers, incluindo quase metade das crianças do Maine que estão no Medicaid. Os legisladores disseram que os cortes no Medicaid também podem prejudicar os hospitais do Maine, muitos dos quais também enfrentam dificuldades financeiras. Os legisladores também estão alarmando sobre os requisitos de trabalho propostos para o Medicaid, o que, segundo eles, também prejudicaria Mainers que dependem do programa. Este foi o Maine Public News Connect. Nos vemos na próxima vez.
Um agradecimento aos nossos excelentes parceiros da comunidade por apoiarem e contribuírem para este programa. O Maine Public News Connect é possível graças a apoiadores individuais e fundações de todo o Maine, bem como a Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, CoverMe.gov, Sam L. Cohen Foundation, Ku and Patricia Wayne e o Maine Health Access Foundation. O Maine Public News Connect é possível graças a Ku e Patricia Yuen, empenhados em fazer a ponte entre as diferenças culturais em nossas comunidades. Seaport Credit Union, comprometido com o bem-estar financeiro dos Mainers desde 1931. Locais em Augusta, Scarborough, Portland e em breve em Lewiston. Saiba mais em seaportcu.org. Supermercados Hannaford, celebrando a diversidade dos seus colaboradores, clientes e comunidades, e empenhado em fomentar um ambiente acolhedor. Juntos, eles são maiores que as compras. Saiba mais em hannaford.com. Na Maine Housing, eles sabem que uma casa com preço acessível é fundamental. O programa First Generation dá aos Mainers a oportunidade de serem os primeiros da sua família a possuir uma casa. A casa própria é possível. Saiba mais em mainehousing.org. Se você perdeu o seu seguro de saúde ou teve um evento importante em sua vida, você pode encontrar um plano adequado e ajuda financeira para pagá-lo em coverme.gov.